Vivemos uma sociedade onde a aparência é muito importante. A aparência que nós temos define onde a gente vai conseguir chegar, lugares que a gente vai pertencer e pessoas que a gente vai conseguir ou não acessar. O Luigi trouxe um vídeo hoje sobre a questão da autoestima. Vamos ver como é que a gente lida com a nossa própria aparência. Você já sentiu vergonha de se olhar no espelho? Desviou o olhar quando viu o seu reflexo em algum lugar? Eu já fiz isso por tantas vezes, por tanto tempo, que eu já perdi a conta. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a construção da autoestima. E eu quero mesmo que daqui a algum tempo você retorne a esse vídeo e lembre dele com carinho. Esse vídeo realmente me ajudou. Nosso corpo só nos foi dado uma única vez. Essa frase, eu repito ela todo encerramento de live na sexta-feira. É uma frase muito poderosa e eu quero que vocês meditem muito sobre ela. Sim, o nosso corpo é único, nós só temos ele, só teremos ele, não tem segunda chance. Então é de extrema importância que a gente aprenda a amá-lo, a cuidá-lo. Olá, meu nome é Luigi, eu crio conteúdo há 18 anos para a internet. Caso você tenha visto esse rostinho aqui em algum cantinho de tela fazendo react, seja bem-vindo ao meu novo canal. Se inscreva e principalmente deixe o seu comentário. Olá, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico e estou começando e continuando aqui o meu canal de react. Se você gostar de qualquer coisa que você tem visto aqui no canal, se você achar interessante alguma coisa que eu comentei, considere se inscrever, deixar um like e vamos continuar aqui com o vídeo, com o Luigi. Bom, eu fui um adolescente gordo, assim, e na minha época eu era literalmente o único gordinho da sala, o único gordinho da turminha. E como muitos aqui, eu me sentia menor, eu me sentia o objeto estranho. Eu era o cara gordinho, que ninguém se interessava por ele, que ninguém olhava pra ele. Pelo menos era isso que eu tinha na minha cabeça, era essa imagem que eu nutria na minha cabeça. E como muitos aqui, eu fui criando uma espécie de armadura, né, pra não viver essa realidade triste, né, que eu achava que eu vivia, que eu era o cara esquisito, feio, que ninguém dava bola. Então eu disfarçava essa insegurança, essa falta de autoestima através de um personagem, né? Eu me tornei o gordinho engraçado, o gordinho zoeiro da turma, que era o cara que fazia bagunça, fazia graça, etc, etc, etc. Mas quando chegou a vida adulta, ficou difícil sustentar esse personagem, né? Não dava mais pra ser somente o gordinho engraçado, eu tinha que lidar com isso e isso realmente começou a me afetar, a me machucar de verdade, muito mais do que quando eu era jovem. Chega no... É interessante isso que ele traz, né? Como ele... Então, na infância dele, na adolescência dele, criou uma persona, digamos assim, uma persona do Luigi para poder se defender daqueles ataques que talvez ele recebesse por conta da aparência dele, né? Então ele cria um certo nível de comportamento, um certo tipo de comportamento para poder mascarar, né, aquilo que é de mais, vamos dizer assim, aquilo que é a fragilidade dele, né, aquilo que toca nele, né. E sim, como ele disse, a gente faz isso o tempo inteiro, né, às vezes até a nossa própria ideia de cuidar do nosso corpo é uma maneira de esconder as nossas fragilidades, né, esconder as nossas fraquezas, né, porque o nosso corpo, a nossa aparência, a maneira como a gente se porta, muitas vezes são julgados, muitas vezes são rótulos que se criam sobre nós e a partir daí as pessoas tiram então as conclusões sobre quem nós somos, né? E a gente sabe que a aparência muitas vezes não significa tanta coisa assim, né? Mas a primeira impressão, né, a capa do livro é a que fica muitas vezes e por isso a gente cria esses três jeitos, né? Eu também fui um adolescente, uma criança obesa, né? Gorda, obesa, enfim, e também me reconheço quando o Luigi fala isso, né? Busquei ali no humor, na brincadeira, na piada, no xiste, né? Uma maneira de esconder ou pelo menos chamar a atenção para outro lugar meu, né? E não para o meu corpo, que era assim uma fragilidade, era uma coisa que me deixava apreensivo, me deixava desconfortável, né? Um ponto que essa vergonha, que essa raiva de si mesmo já se enraiza tanto na sua personalidade que aquilo é aquilo e acabou. Você não tem mais pra onde ir. Você fala, é isso, eu sou isso daqui, eu sou feio, eu não tenho autoestima, não mereço nada e vamos tocar o barco. E isso gera uma reação em cadeia perigosíssima. E eu acredito que muitos de vocês devem estar passando por isso. Que você começa a pensar o seguinte, é um ciclo, né? Se eu sou feio, por que eu vou me cuidar? Eu sou feio, para que eu vou prestar atenção naquilo que eu como, em se eu sou ou não sedentário,
em como eu me visto, em como eu me porto. Pra que eu vou prestar atenção nisso? Eu sou feio. E isso vai girando. E aí chega num ponto que você simplesmente não tem vaidade nenhuma. Zero vaidade. Aconteceu comigo. Literalmente zero vaidade. Eu não tava nem aí pra absolutamente nada. Com o corte do meu cabelo, se a minha barba tava grande, tava bonita, tava feia. Não que hoje eu seja um exemplo disso de barba, mas eu não tava nem aí pra nada, com as roupas que eu vestia, né? Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui convidado pra uma pré-estreia de um filme. Era um filme nacional. E eu cheguei lá com uma bermuda cargo horrorosa, chinelo de dedo havaiano, uma camiseta velha, assim, que era do... Eu acho que era do Batman que eu tinha, assim, toda desbotada, com uma mochila nas costas, cabelo todo pra fazer. E todo mundo ali extremamente elegante, todo mundo... Ou, sabe, sei lá, uma calça, uma camiseta, tal, porque ia ter ali o diretor, o elenco, eu nem lembro que filme que era. E eu tava lá, mas eu não me importava, porque, sei lá, não porque eu não me importo com a opinião alheia, não. É porque eu realmente não me importava comigo. Falta de autoestima não é se importar demais com a opinião alheia. Não é sobre terceiros. Falta de autoestima é sobre você. Eu não me importava comigo. E aquilo tava escancarado pra todo mundo ver. E aí entra num ciclo vicioso, digamos assim, né? A pessoa para de se importar consigo porque a resposta que ela recebe do outro, né? Então a resposta que ela recebe socialmente sobre a sua aparência é de que a aparência dela não é boa. Logo, se minha aparência não é boa, as pessoas já não me veem de maneira agradável, então eu não vou mudar, não vou tentar investir nisso, porque já é o que as pessoas veem em mim, né? E aí se torna um ciclo vicioso, né? Então, as pessoas te veem mal, você continua se vendo mal, e aí você não se cuida, e as pessoas continuam te vendo mal, né? Enfim. E é bem interessante, assim, eu percebo isso muito quando as pessoas entram em terapia, quando elas começam a analisar sobre as suas próprias questões, né? Como muitas vezes elas têm insights parecidos com o do Luigi, né? Assim, quando elas começam a pensar sobre aparência, né? Elas pensam, olha, eu parei de pensar sobre mim, né? Pessoas, às vezes, que estão até num estado tanto quanto depressivo, por vezes, não dizendo que o Luigi estava naquele momento, eu não sei, né? Mas as pessoas que às vezes eu atendo, né? E elas começam a perceber assim, bom, por que eu vou me importar comigo se ninguém se importa mais comigo, né? Então, quem sou eu, né? As pessoas já não me olham mais, então eu também já não vou me arrumar, não vou cuidar de mim, não vou cuidar da minha saúde, né? E isso é um comportamento autodestrutivo, né? A gente vai dizer que é retroalimentado pela própria visão, a própria maneira que a pessoa vê o mundo, né? Então, ela vê o mundo daquela maneira e ela continua se alimentando daquela fantasia que ela criou do mundo, né? Daquela ideia de que ninguém mais se importa com ela, então ela não precisa mais fazer nada, né? É um tanto quanto triste, sim, né? Mas é muito bonito também quando a gente percebe que as pessoas voltam a se cuidar, né? Durante o processo, assim, você vê a pessoa começa a fazer exercícios, começa a mudar a alimentação, muda o corte de cabelo, né? É muito legal, eu acho muito interessante isso, né? Quando a pessoa volta a olhar para si mesma, né? Olhar para sua vida, né? Entender o que aqueles comportamentos dizem sobre a vida dela, né? Porque quando a gente está falando da aparência, não é só sobre a aparência, né? Sobre estar bem ou não vestido, sobre estar com o cabelo cortado ou não, mas da maneira como ela olha para sua própria vida, né? O reflexo que ela tem da sua própria vida, né? A única pessoa que não via era eu. Então, assim, quanto mais você se sente feio, mais feio você fica, podemos dizer assim, né? Mas eu quero trazer aqui pra vocês algumas coisas que eu fiz que realmente me tiraram um pouco desse estado, que fez com que eu tivesse uma construção, uma reconstrução, nem dá pra chamar de reconstrução porque eu nunca construí, de autoestima. Quero compartilhar com vocês porque eu comecei a fazer esse processo quando eu cheguei aos 30 anos. Eu acho que muitos aqui, e esse canal vai tratar muito disso, desse dilema mesmo, né? Dessa passagem quase ritualística, né? Da casa dos 20 anos pra casa dos 30 anos. Eu quero tirar da cabeça de vocês com esse canal, que o mundo acaba, que a vida acaba, que você é um idoso, velho, que você não pode mudar de trabalho, que você não pode mudar de profissão, que você não pode entrar num relacionamento, que você não pode começar um esporte, que você não pode fazer nada porque você tá com 30 anos, né? Então, quando eu cheguei nos 30 anos, foi quando essa mudança de fato começou na minha vida, aplicando coisas que são fáceis, simples e que vocês perceberão que cabem perfeitamente na rotina de vocês. Então, vamos ver o que ele vai trazer aí de dicas, vamos ver se alguma coisa é pertinente ou não, né? A primeira coisa mais importante é essa frase: o seu corpo só foi dado pra você uma única vez, então você não tem segunda chance. Se você não tem segunda chance, é seu dever, primeiro, respeitá-lo e cuidá-lo. Então vamos começar falando de respeitar o próprio corpo. Pessoal, nós estamos envelhecendo.
Então, você aos 35 anos, achar que você vai ter o mesmo corpo de quando tinha 15 anos, é uma bobagem. Você não vai ter a mesma disposição, você não vai ter os mesmos hormônios, inclusive. Uma série de coisas começam a mudar no nosso corpo e a gente precisa encarar isso com muita seriedade, com muita maturidade. Então, eu, por exemplo, eu vejo muitos amigos meus já com 35, 36 anos reclamando, porque eu não aguento, porque eu não consigo, mas eles querem muitas vezes ter atitudes, as mesmas atitudes de quando a gente tinha, sei lá, 20 anos, que a gente podia virar uma madrugada enchendo a cara de vodka, com energético. Tudo bem, a gente acordar no outro dia inteiraço. Não, hoje se eles fazem isso, eles ficam 3, 4 dias praticamente doentes, moribundos, né? Então o nosso corpo, ele responde a estímulos ou a agressões, podemos dizer assim, como álcool, drogas, etc., noites mal dormidas, de uma forma completamente diferente quando a gente era mais jovem. Então começa por aí, começa com você entendendo que agora você tem novos limites. Quando você tinha 15, 16, 17, 18 anos, você tinha um certo limite. Hoje você tem outro completamente diferente. Então eu mesmo tive que fazer muito essa autoavaliação e mudar drasticamente alguns hábitos que eu tinha, porque senão eu não ia aguentar. Isso é muito legal, assim, poder olhar pro corpo, né? Porque o corpo é algo bem interessante, né? O Lacan vai dizer que o corpo é da ordem do real, né? Da ordem da incompreensão, digamos assim, né? Do impossível, né? Porque conforme a nossa vida passa, todos os anos da nossa vida, nosso corpo muda, né? Assim como a gente muda enquanto sujeito, o nosso corpo muda, né? Ele cresce, ele amadurece e ele começa a envelhecer. A gente passa por um crescimento da infância, a gente entra numa puberdade, e depois a gente sai dessa puberdade, ali, digamos, com o auge do ápice do nosso corpo, na casa dos 20, 30 anos, e depois esse corpo começa a envelhecer, né? E muitas vezes esse processo de mudança do corpo é muito difícil para algumas pessoas, né? Você poder se realocar com o próprio corpo, né? Como ele trouxe ali de exemplo, né? O meu corpo já não faz coisas que fazia antes, né? Não consigo fazer coisas que eu conseguia fazer antes, né? Isso é o paradigma da adultez, né? Você começa a perder habilidades, perder possibilidades e capacidades, né? Mas se você é mais jovem, você é ali um adolescente, você começa a perceber que o seu corpo agora faz coisas que não fazia quando você era criança, né? Um corpo que agora pode ser estimulado, um corpo que se demonstra agora mais atlético, né? Que começa a ter curvas diferentes que antes não tinha, formatos diferentes, né? E aí chega numa adultez e você percebe que o corpo vai decaindo. Com o passar dos anos ele vai decaindo, né? As suas capacidades vão decaindo, né? E muitas vezes os sujeitos se encontram nesse lugar de ter que olhar para o seu corpo e ver que o seu corpo já não é mais o mesmo do que era anos atrás. Isso pode acontecer com 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, né? Já trabalhei com muitos idosos, né? E eu acho que não é bem a faixa etária que o Luiz está falando, mas na velhice isso se torna mais visível, né? Quando o sujeito ele começa a perceber que o corpo dele já não faz aquilo que fazia, né? Então ele já não processa o álcool da mesma maneira, você já não consegue fazer tal movimento que você fazia, você já perde a capacidade de fazer tal atividade que você fazia. Isso e atividades básicas, aqui eu não estou falando sobre escalar uma montanha ou correr uma maratona, eu estou falando sobre subir numa cadeira, eu estou falando sobre limpar a casa, eu estou falando sobre poder levantar um objeto pesado, né? Então, com o passar do tempo, o sujeito vai percebendo essas faltas, essas incapacidades que o corpo dele traz, né? E para muitas pessoas isso é muito, muito desconcertante, né? Porque aí você se vê de alguma maneira, né? Você se entende enquanto sujeito de uma maneira e o real do seu corpo já não mostra mais aquilo. O real do seu corpo já não consegue atender aquelas demandas que você mesmo joga para ele, né? Não consegue atender aquelas expectativas que você tem sobre ele, né? E aí se entra em N questões, né? Algumas pessoas têm questões com aparência, outras pessoas vão ter... Ih, ó, a Síria aqui. Outras pessoas vão ter questões com as capacidades do corpo, né? Enfim, mas isso é bem importante, né? A gente poder entender que o nosso corpo, ele evolui, ele muda, ele troca de lugar, né? E a gente tem que tentar se adaptar a ele, né? Porque muitas vezes ele não vai conseguir se adaptar a tudo que a gente quer,
né? Então a gente tem que tentar se adaptar a essas novas realidades que esse corpo traz, né? Dessas formas do corpo traz, por exemplo, para as mulheres, a forma do corpo, né? Um corpo que agora já não é mais tão bonito esteticamente como socialmente se espera, né? Um homem que já não é mais tão viril, né? Então, eu acho que isso também passa por uma autoestima, né? Quando a gente percebe que aquele corpo já não faz aquilo que a gente costumava fazer, ou que a gente gostaria que ele fizesse, né? Meu corpo dava sinais claros que ele não aguentava mais. Então comece fazendo esse simples raciocínio, essa simples reflexão. Quais são os limites do meu corpo hoje que eu não estou respeitando? Então eu não estou aqui tentando levar por uma coisa meio bitolada, né? Um nutricionismo, uma coisa meio exagerada. Não, eu quero que vocês entendam que, sei lá, vocês têm que se hidratar mais quando vocês querem fazer uma noite de bebedeira, que vocês precisam parar mais cedo de beber para dar tempo do corpo descansar, se recuperar para o dia seguinte, que beber menos e beber melhor é uma opção que vocês precisam levar mais a sério. Então, todas essas pequenas questões, que eu não diria pequenas, mas vamos tratá-las assim, para não ficar uma coisa muito grandiosa, farão com que você comece pelo básico, respeitando o seu próprio corpo. Agora vem a segunda questão: cuide do seu corpo, cuide dele. E por cuidado, é realmente levar a sério o que você pode fazer para cuidar dele dentro dos seus limites físicos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma dessas coisinhas que mudam a nossa forma de perceber a vida, que é: o bom não pode ser inimigo do ótimo. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque você não consegue fazer a melhor coisa possível que você não vai fazer nada. Então assim, eu não consigo fazer 5 dias de atividades físicas, então não vou fazer. Não, quantas vezes na semana que você consegue fazer? 2, 3, uma vez? Ótimo. Você consegue fazer uma caminhada no domingo, no seu dia de folga? Ótimo. É bom, né? Bom não pode ser inimigo do ótimo. Mano, eu consigo fazer 2 caminhadas por semana. Ótimo. Eu consigo, sei lá, subir as escadas no meu condomínio ao invés de eu subir 4 andares de elevador. Ótimo. Ótimo. Você já começou a fazer alguma coisa. Então isso já faz com que você passe a ter um certo cuidado com esse corpo. Você vai desenvolver esse hábito. Pessoal, essa ideia que hábito se constrói do dia para noite, que você realiza mudanças grandes, essenciais na sua vida em pouco tempo, isso é bobajada. Você superestima o que você consegue fazer em pouco tempo e subestima o que você é capaz de fazer no longo prazo, fazendo pequenas ações rotineiramente. Então eu quero que você desenvolva uma rotina de forma lenta, gradual, mas que possa ser mantida por décadas. Porque eu não quero que ninguém aqui chegue aos 40 e vá de vala, né? E a mesma coisa diz respeito à nossa alimentação. Se você pode comer saudável, quantas vezes na semana? 3, 5, 6, você pode fazer uma substituição na hora do almoço, ao invés de você comer um lanche, você comer um PF aí no seu trabalho, e ao invés de você pedir um hambúrguer, você pedir uma marmita, ao invés de você chegar em casa e ter um tempinho a mais, ao invés de você se jogar no sofá, você tentar, sei lá, aprender uma receita, eu não sei. Dentro da sua materialidade, o que você pode fazer hoje por você, não por... Isso é o que ele traz, assim, também, essa dificuldade que às vezes os sujeitos têm de poder, então, iniciar, né, uma rotina nova e tal. Isso também passa pela visão que eles têm sobre si, né? Então, se eu já não me importo comigo, né, se eu já não acho que os outros também não se importam comigo, eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou cuidar da minha aparência, eu não vou cuidar da minha rotina, né? Eu já não me importo mesmo, né? Eu já estou tão dessensibilizado com as dificuldades e com a maneira com que eu posso melhorar a minha vida que, bom, tanto fez como tanto faz, né? É claro que existe uma dinâmica aí, né, de que, sim, se o sujeito quiser entrar numa rotina, ele consegue muitas vezes, né? De maneira gradativa, né, aos pouquinhos, você consegue mudar alguns hábitos da sua vida, né, dessa rotina, que com certeza vão te trazer uma melhor qualidade de vida, né, com certeza, né. Mas existe também, quando eu vejo o sujeito com essa dificuldade de poder entrar nessas rotinas, né, a primeira coisa que eu penso, né, assim, o que que ele enxerga de vantajoso nessa mudança, né. Porque, conscientemente ali, se a gente parar e pensar e analisar, óbvio que ele vai dizer, bom, se eu comer melhor, eu vou ter uma melhor saúde, vou ter uma aparência física melhor e tal, e tal, e tal. Mas as coisas não são só na camada do consciente, né? Assim, mas como ele enxerga tudo isso, né? O que ele enxerga da vida dele sobre isso, né? É muito mais sobre como ele vê esses comportamentos refletindo na pessoa que ele é, né? Ou que ele gostaria de ser, ou que ele espera ser também, né? Por você. Quantas refeições
digamos assim, saudáveis, né? Você pode fazer, você consegue fazer respeitando o seu tempo, respeitando os seus hábitos alimentares, a sua cultura de alimentar, né? Então, para muita gente, ficar sem a tapioca é impossível, e não precisa ficar sem. Ficar sem um pãozinho é impossível, e não precisa ficar sem. O importante é o quanto você consegue se alimentar melhor dentro da sua realidade. Simples, ponto. Não precisa contar caloria, não precisa contar macronutriente, a menos que você queira isso. Se você quer, do cacete, acho ótimo. Agora, se você não quer fazer isso, você não quer entrar nisso, você não tem como objetivo isso, tá tudo bem, mas tente melhorar a sua alimentação. Pessoal, não é papo de coach, não é papo de fitness, não é papo de canal maromba. Nós estamos envelhecendo, ponto final. Não dá mais para brincar. Chega um ponto que o seu corpo começa a cobrar. Então, se você consegue fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, isso começa a ter efeito imediato e no médio e longo prazo, então, você vai sentir mudanças significativas que nem mesmo você imaginava. Você pode, olha o seu intestino começa a melhorar, você já opa, a sua pele começa a ficar um pouco melhor porque você está se hidratando da maneira correta, o seu sono melhora, a sua disposição ao acordar, você não acorda já com aquela vontade, tudo bem que às vezes dá, mas você acorda bem, já acorda um pouquinho melhor. Se você acordar, sei lá, 10% melhor na primeira semana, 50% melhor na quinta semana, ótimo, olha como já mudou a sua vida, fazendo pequenos ajustes, sem paranoia, sem correria, sem desespero. E sim, gente, a sua autoestima começa aqui. Essas dicas que ele está trazendo sobre autoestima, né? Agora ali, mas eu acho que ele fala também muito sobre dicas que vêm da questão da saúde mental também, né? Quando a gente vê discurso sobre saúde mental, mudança de hábitos e tal, né? Tem muito disso na internet. E o que ele está trazendo é muito a realidade, né? É você poder adaptar aquilo que você consegue fazer. Né? Eu consigo agir dessa maneira, eu consigo fazer desse jeito, né? Então é a maneira como você consegue encaixar aquilo na sua vida. Que horas? Como é que você quer ter uma autoestima, quer se sentir bem, se você não se cuida? Se o seu próprio corpo dá sinal de cansaço, se o seu próprio corpo dá sinal de fraqueza. Não dá. Você precisa trabalhar o básico. E isso, gente, é 90% da caminhada aqui, tá certo? A terceira ideia. Você precisa começar a prestar atenção naquilo que você veste. Presta bem atenção. Ponto interessante. Como você se veste? Vamos ver o que ele vai trazer sobre isso. Não vem com esse papo de que, eu não me importo com moda, eu não deito pra moda, que é consumismo. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo aqui tá condenado a viver no seu próprio tempo. E nós estamos condenados a viver no nosso tempo. Então a roupa que você usa também diz um pouco sobre você, da sua personalidade, ou da forma como você se apresenta pro mundo. Como eu disse, lá no evento que eu fui, todo bagunçado, o problema não era a roupa em si, era eu que não tava nem aí com nada, porque eu não tava nem aí comigo. E hoje, eu não preciso ser um símbolo de moda, ninguém precisa achar que eu tô bonito, mas eu gosto muito das minhas roupas, da forma como eu me visto, eu gosto de ter esse cuidado. Por quê? Porque eu quero me sentir bonito, eu quero me sentir bem. Para os outros, para mim mesmo. Eu quero olhar no espelho e não quero desviar o olhar. Eu quero olhar pro reflexo meu e falar, cara, que legal essa roupa que eu coloquei hoje. Eu gostei dessa combinação que eu fiz para mim. Se os outros vão gostar ou não, é um bônus, tá? É um bônus, você tá, o jogo já tá ganho. Você se sentindo bem, você saindo de casa, entrando no elevador, a porta abrindo, você olhando pro espelho do elevador, falar, cara, hoje eu tô bonito, hoje eu tô bonita, e daí que o mundo lá fora não vai gostar. Quem são eles? Então não é sobre sair comprando roupa, pagando caro em roupa, ficar desesperado em ter um guarda-roupa gigantesco. É simplesmente você descobrir o tipo de roupa que vai te deixar confortável e que também vai te dar, sim, um pouco de vaidade. Não tem problema você ser vaidoso, não tem problema você querer estar bonito em situações... Isso que ele traz, acho que é o ponto principal da questão das vestimentas, da roupa, da moda, né? É você poder pensar que a maneira como você se veste também diz um pouco da sua personalidade, né? Claro que existem coisas que estão na moda, mais na moda, menos na moda, então peças de roupa, looks, ou enfim, acessórios que estão em alta ou não, né, que você pode ou não utilizar no seu look, né, enfim. Mas a maneira como você se veste também diz da maneira como você quer que os outros te vejam, né? Ali, né, no exemplo que ele traz, essa história, né? O cara vai lá todo desleixado num evento importante, num evento com pessoas importantes, né, pelo que eu entendi. Se ele vai daquele jeito, né, é também
a maneira como ele quer que os outros vejam ele, né? Que é um cara despojado, talvez, que é um cara que não se importa muito, que não tá nem aí, né? Enfim, talvez não conscientemente, mas a maneira como ele se vestiu também quer passar essa informação, né? É aquela parte da linguagem não verbal, né? A maneira como você se veste, como você se fala, como você gesticula, também passa informações, também conta uma história sobre você, né? Então, quando o sujeito está nesse momento em que ele não consegue, né, ou não encontrou a sua identidade, não consegue encontrar a maneira como ele gosta de ser, de agir, né, enfim, a gente vê isso muito nos adolescentes, né, essa busca incessante por mudar de roupa na moda e tal, né, porque na verdade ele não conseguiu encontrar ainda aquilo que apazigua a maneira como ele se vê, né? Aquilo que representa ele, né? Eu também já passei por fases assim na minha vida onde eu me vestia de um jeito porque eu achava que eu deveria me vestir daquele jeito, né? Mas eu não gostava. E por muito tempo. E nesse momento que eu não gostava do que eu vestia, eu era muito desleixado com a minha aparência, com as minhas vestimentas, né? A partir do momento que eu pude me libertar um pouco dessa ideia de que eu tenho que me vestir de tal maneira porque eu ocupo tal espaço e tal posição, eu pude procurar então roupas, procurar vestimentas, enfim, que são adequadas para determinadas situações, sim, mas que deixam transparecer também a minha personalidade, né? E isso é muito importante. Para algumas pessoas isso é muito importante, né? Transparecer a personalidade, né? Transparecer aquilo que você é, né? Porque a gente não usa uma roupa só por usar, né? Se a gente está usando aquela roupa e está se sentindo bem com aquela roupa, é porque ela, em determinado momento, de determinada maneira, representa a gente, né? Como a gente é. Você querer ir na padaria bem vestido ou bem vestida. Qual o problema disso? Se você tá se sentindo bem, é o que basta. Então comece, antes de sair comprando coisas, antes de sair gastando, passando o cartão de crédito, tudo quanto é canto, começa olhando pro seu próprio guarda-roupa. Que tipo de combinação você se sente melhor? Que tipo de combinação de roupa, de camiseta, de caimento de bermuda, de calça, faz com que você olhe e fala, pô, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, isso aqui fica divertido, isso aqui me deixa mais elegante. Isso é bacana, é um exercício de autocuidado. Não tem problema nenhum. Pode anotar, a partir do dia que você estiver fazendo um mínimo de cuidado com o seu corpo, respeitando ele e colocando aquela roupinha que você olha e fala, cara, isso aqui ficou legal em mim, meu amigo, a sua autoestima já vai estar dura igual uma rocha. Mas agora vem a parte mais importante, e essa é a mais difícil e vai exigir de você um esforço um pouco maior. Eu quero gravar um vídeo falando somente sobre isso, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto aqui, que é não se compare, tá? Você precisa abandonar, é difícil, não é fácil, você olhar para uma pessoa e desejar ter um físico igual a ela, você desejar ter coisas que ela tem, não é fácil. Se eu chegar aqui e falar para vocês que isso é uma coisinha que você, vou virar a chavinha aqui, não vai rolar, é difícil mesmo. Agora, há algumas coisas que você pode fazer num primeiro momento. A primeira coisa de tudo é, pra não se comparar, tá? Eu já falei aqui nesse vídeo, mas não faça metas, não crie planos mirabolantes, assim, sabe? Quando eu comecei a correr, por exemplo, eu acabei entrando ali no nicho de corredores e tal, e eu parei imediatamente. Eu falei, se eu ficar me comparando com esse pessoal que tem 19, 20 anos, corpo atlético, correm 20 km, eu não vou dar um passo. Eu não quero saber, deixa isso pra lá, eu vou correr no meu tempo. Mas como que eu vou correr no meu tempo? Eu não sei, pode ser que eu nem corra, mas eu vou começar a caminhar. Aí eu comecei a caminhar, comecei a dar uns piques, e hoje eu corro todo dia, acabei de chegar na corrida, 5 km. E tá ótimo, eu não quero correr mais do que isso, eu não preciso, eu tô feliz, eu não tenho plano. Meu plano agora é baixar meu tempo de corrida. Não sei lá, meu plano. Meu plano é ir correr, porque me faz bem. Se eu não quiser correr, eu caminho. Se eu não quiser caminhar, eu não vou. Agora, vocês precisam, ao invés de ficar criando planos mirabolantes, metas mirabolantes, comecem, façam o que vocês possam, o que vocês podem fazer, melhor dizendo. Fazer é melhor do que ter plano, de que ter meta, de tratar a sua própria vida, de tratar as pequenas mudanças, coisas que te faz bem, como se fosse uma planilha do Excel de trabalho, gente que tabela tudo na vida. Assim, cada um faça o que quer com a sua vida, mas assim, as pessoas ficam tabelando tudo tem uma tabela de gasto, meu Deus. Não... É isso que ele estava falando sobre a comparação, né? Antes eu deixei para ver se ele terminava esse assunto, mas acho que ele vai entrar em outro, né? Mas isso que ele estava falando sobre a comparação, né? É a parte mais difícil, né? Quem não tem problemas de comparação, né? Quem não olha para o outro e pensa assim, bom, poderia ser eu, né? Quem não olha para isso, se eu disser que eu não faço isso, vou estar mentindo, né? E se eu disser que nenhum paciente meu faz isso, também vou estar mentindo, né? Todo mundo faz isso, né? Porque a gente procura nos outros, né? A gente procura comparações, a gente procura nortes, né? Nortes para se guiar,
né, para se guiar nesse mundo. E a gente começa a encontrar, então, pessoas que, por N motivos, né, que não, acho que não cabe entrar, porque senão a gente vai alongar muito, mas pessoas que têm vivências e têm possibilidades muito diferentes da nossa, né? Estão em lugares muito diferentes, né? E hoje em dia, com as redes sociais, em que você entra aqui no Instagram, você entra no YouTube, entra no TikTok, sei lá, e você vê pessoas com as vidas perfeitas, né? Com os corpos perfeitos, com mais dinheiro que você, com mais fama que você, com mais sucesso que você na sua profissão. É impossível você não se comparar, né? Você olha para eles e pensa assim, eu nunca vou chegar lá, né? Eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou conseguir me vestir que nem ela, eu nunca vou ter dinheiro para comprar tal roupa, eu nunca vou ter, enfim, nunca vou ter acesso a tal coisa, né? Logo eu não vou fazer mais nada, né? Porque isso te incapacita, né? Você olha, você almeja tão grande, tão lá na frente, né? Que você tem dificuldade, então, de olhar o que está na tua frente, né? Olhar aqui o que está perto de você, no caso, né? O que você consegue fazer naquele momento, né? E eu acho que esse é o mal do século, digamos assim, né? Eu acho que as redes sociais só amplificaram um problema que a humanidade sempre teve, mas acho que elas amplificaram demais, né? Que é conseguir ter essa capacidade de filtrar o que você pode se comparar ou não, né? E é quase impossível a gente não ser afetado por isso, né? Eu, quando entro aqui no Instagram e vejo um psicólogo que é mais bem sucedido do que eu, vejo alguém que tem uma coisa que eu gostaria de ter, vejo alguém que tem um corpo que eu gostaria de ter, né? É óbvio que eu me sinto tentado, que eu me sinto, enfim, invejo aquela situação, invejo aquela coisa, né? Porque eu também gostaria de ter, né? Mas se a gente entra nesse loop e fica ali, dentro das redes sociais, dentro dos algoritmos que vão nos alimentar só com isso, né? A gente acaba ficando paralisado, né? Porque a gente vê tudo isso que a gente não consegue acessar e a gente paralisa e não consegue sair do lugar, né? Então acho que isso é importante, assim, para você, não precisa estar fazendo terapia, mas para você que está vendo o vídeo e puder pensar sobre isso, né? Olhar para o seu próprio consumo, então, de conteúdos, às vezes, né? De maneira crítica e pensar assim, bom, eu continuar consumindo isso aqui que me faz só ter um desejo por algo que talvez seja impossível alcançar, até onde isso me faz bem, né? Até onde isso me faz bem, ou até onde isso só me traz frustração, né? Só me traz uma frustração que eu não vou conseguir compensar. Precisa disso. Se você começar a fazer determinadas coisas, né? Olha, eu quero começar a ir na academia. Cara, vai no seu tempo, vai no seu... Não chega lá já desesperado. Pô, mas o fulano tá pegando 50 quilos no supino. E daí? Deixa o fulano pegar 50, 100, você não tem nada com isso. Além disso, para você não se comparar, é extremamente importante que você também passe a praticar a alegria pela felicidade alheia. Se alegrar pela conquista alheia, porque daí você tá evitando o que para mim é um dos grandes males da história da humanidade, que é a maldita inveja. A gente entende, porque a inveja ela não é sobre o que você não tem, é sobre o que a pessoa tem. Então você não quer que ela tenha, você não quer que ela faça, você não quer que ela realize. Então quando você passa a desenvolver, ser uma pessoa que se alegra pela conquista alheia, você vai desenvolvendo isso, você percebe que as conquistas alheias não existem porque você não conquistou nada, você passa a deixar aquela pessoa ser feliz e você se alegra. E aí, ao invés de comparação, presta atenção, você se inspira. Você não tá se comparando mais, você tá se inspirando naquela pessoa. E quando isso acontece, cara, é muito bacana. Então é isso. Eu não quero que a tua vida mude do dia pra noite, porque isso não vai acontecer. Mas eu quero que você tente pelo menos uma semana respeitando o seu corpo, cuidando dele, uma semana tentando ali montar um lookzinho bacana antes de sair de casa, ver o que você acha legal, o que combina, e uma semana se alegrando pelos outros, não criando planos e tentando fazer o mínimo, pelo menos. Você começa fazendo o mínimo, quando você menos perceber, você já deu o seu máximo. É isso, espero que esse vídeo seja útil e não... É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês acharam interessante. Eu acho que o Luigi trouxe umas reflexões bem legais, principalmente sobre essa questão como eu vou dizer assim, da rotina, né? Que ele traz muito sobre isso, né? A gente já tá assistindo vários conteúdos dele, ele traz muito sobre a questão da rotina, pequenos hábitos que a gente pode mudar, né? E ter uma diferença na sua vida, né? Conseguir trazer bons benefícios, né? Uma rotina um pouco mais saudável, digamos assim, né? Acho que são dicas interessantes aí para você que às vezes olha para a vida e vê ela um pouco bagunçada, né? Talvez isso possa te ajudar. E se você gostou do vídeo, se achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, né? Considere deixar um like, se inscrever no canal. E se, por um acaso, por um motivo, você necessite de um acompanhamento ou está pensando em iniciar um processo terapêutico, eu deixei aqui no link
na descrição o link do meu site, onde você pode acessar e ter os contatos e descobrir como entrar em contato comigo e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? No mais, forte abraço para vocês, valeu, falou e até mais.